Essa é a pergunta mais chata. Essa é a pergunta mais difícil. No Brasil, como diria até o Malan, até o passado é incerto. Então, process risk é muito difícil. Enquanto o pessoal de bolsa está pensando, pô, aquele troço vai valer bastante, vai dar uma porrada e tudo mais, a gente, todo mundo na Root Capital tá assim, onde é que eu vou perder dinheiro? Qual o problema aqui? O totó vai vir da onde? É o mindset neurótico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que não é a voz que vocês esperavam escutar na abertura do programa, mas hoje, por motivos de força maior, eu, Carol Oliveira, coordenadora da área de fundos da XP, junto com o Samuel, que está à distância, parece que o destino não deixa mais a gente gravar junto, eu nunca vi, vamos receber um convidado especial. Hoje a gente tem com a gente Rafael Fritz, da Root Capital, uma gestora que não é nova, tem quase 13 anos de existência, começou em 2009, focada em crédito privado e hoje gere 1 bilhão e 700 milhões de reais. Rafael, prazer estar com você. Samuca, meu amigo, espero conseguir gravar com você de novo na vida presencial, hein? Infelizmente não pude estar aí no estúdio hoje. A gente inverteu aqui, a Carol estava remota alguns episódios atrás. Infelizmente eu tive que estar remota agora, mas vamos tentar fazer aqui com a mesma qualidade de sempre. E Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Não, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Primeiramente, fico muito feliz de ver a sua fisionomia, tá ótimo, espero poder estar presencialmente com você em breve. E um prazer estar com você aqui, Carol, espero poder contribuir um pouquinho nesse momento de mercado super interessante, principalmente para crédito. Rafael, eu estava brincando com você mais cedo, né? Falando com o Samuca também ontem. No Brasil, viver emprestando dinheiro parece que é uma estratégia muito acertada, né? E quando a gente olha todo o seu currículo, é curioso o quanto eu vejo que você tem um DNA forte de crédito, muito mesmo antes da Root Capital. Então, para começar aqui o programa, queria que você primeiro se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história, né? Até a chegada aqui da Root. De fato, eu concordo com você. Emprestar dinheiro, não só no Brasil, como no resto do mundo, é uma das principais atividades. E se bem feitas, os retornos podem ser muito interessantes. Agora, eu sempre enfatizo, crédito no Brasil não é trivial. Então, assim, todo cuidado é pouco. O mindset, a gente vai falar um pouco mais para frente, é um mindset bem neurótico. Isso aqui não é que nem investir em bolsa, é diferente, existem riscos intrínsecos, mas e nada, de certa forma, como experiência e vivências passadas para te ajudar um pouco a entender e sempre aprender. A gente está sempre aprendendo no mercado de crédito. Eu comecei minha carreira, sou filho de professores, fiz PUC Economia, logo na época do Plano Real, uma escola bem importante, me deu até acesso ao intercâmbio para a Inglaterra, onde eu tive o primeiro contato com o mercado de capitais em países desenvolvidos. Quando eu voltei para o Brasil, de certa forma eu vi que o mercado de capitais, principalmente o mercado de crédito, era muito incipiente. Eu, de fato, gostaria de insistir nessa parte do mercado e tive a sorte de um amigo meu na PUC, o Catatá, hoje presidente de uma seguradora importante, me avisou de um processo de seleção para banco de investimento nos Estados Unidos. Ele só me disse que o processo encerrava naquele dia, então eu saí correndo para casa, preenchi e passei no processo de primeiro programa de treinamento de analistas para banco de investimento no JP Morgan no final da década de 90 e lá fiquei durante alguns anos. Foi uma escola muito importante no ponto de vista de assessoria, de advisory, de investment banking. A gente teve naquele período inúmeras crises. Você teve a crise asiática em 98, teve a maxi de valorização do real em 99, você teve a crise na Argentina. Então eu aprendi muito assessorando empresas que tiveram problemas, que precisaram reestruturar balanços, que precisaram vender operações importantes. Em 2001, poucas pessoas sabem, mas eu acabei posando em Nova York em 9/11, em 11 de setembro, de manhã, o que causou mais estresse no mercado, mais operações de restructuring, de reestruturação. Naquele momento eu decidi dar uma pausa, fui fazer um MBA em Londres, fiz um MBA na London Business School e foi ali que a minha vida deu um certo twist. Ainda no primeiro ano eu recebi um e-mail do Bank of America na época, me convidando para fazer uma entrevista para um estágio numa área chamada International Special Situations.
Isso parecia um pouco o cartão de visita daquele Austin Powers ou de um James Bond. Me causou uma certa surpresa o nome da área. E aí, jogando futebol no fim de semana no time da faculdade, o Amir, que era um israelense, que tinha feito um summer job no Bank of America o ano anterior, eu falei, poxa, Amir, recebi um convite aqui para fazer um estágio no Bank of America. Ele falou, pô, que legal, o Bank of America está fazendo um push para deixar de ser um banco da América para ser um banco mais internacional, está dando muito capital para jovens executivos crescerem o business fora dos Estados Unidos. Mas que área? Eu falei, poxa, uma área curiosíssimo o nome, International Special Situations, parece até nome de espião. Ele falou, não, essa realmente é uma das áreas principais do banco, 25% do resultado do banco vem dessa área. Fazem coisas diversas, desde investir na Parmalat, na quebra da Parmalat, como outras coisas. Eu fiquei curioso, falei, ok, vou lá participar dessa entrevista. Quando eu chego lá, e ele até tem me dito, olha, o chefe da área chama Peter Young, é um cara bem seco, bem duro, bem direto. Se você falar com ele, tome um pouco de cuidado. Eu, ok. Quando eu chego lá, a entrevista era justamente com Peter Young, que olha o meu currículo e fala só uma coisa, brasileiro? Eu falei, sim. Varig, opinião. Eu falei, caramba, e agora? Eu não sei se esse cara tá comprado, vendido, estudando, o que eu falo? O cara direto. Mas eu imaginei que empresa aérea é o pior setor para você emprestar, a empresa aérea. Porque tem os seus problemas específicos, os problemas que você não controla. Preço do petróleo, atentado terrorista e tudo mais. Então eu falei, esse cara não deve gostar da Varig. Eu falei, a Varig é um caso complicado, né? É talher de prata, sanduíche quentinho na ponte aérea, benefício para todo mundo, é indústria aérea. Assim, é uma excelente empresa para o consumidor e provavelmente funcionários. Agora, para o acionista e credor é complicado. Eu, particularmente, não investiria. Ele falou, interessante, conte-me mais. Eu falei, bom, indústria aérea. Você pega o livro do Briley Myers, que um deles era até professor na London Business School onde eu estudava, e ele falava, cara, tá aqui o ranking das 30 principais indústrias. Você tem lá embaixo o farmacêutico que ganha muito dinheiro, e a primeira, que é a pior, é a aérea. Então, se tem uma indústria já ruim numa empresa mal gerida, eu acho que a recuperabilidade do crédito em uma eventual recuperação judicial ou falência vai ser muito baixa. Aí ele falou, ok, Rafael, o negócio é o seguinte, o summer job aqui são 12 semanas, normalmente eu descubro na primeira semana que eu não gostei do meu analista, meu summer job, então, que tal você ficar aqui 5 semanas? Eu falei, poxa, mas o summer job são 12. Não, mas eu quero só 5. Só 5? E você vai ter autonomia e tudo mais, se não gostar em uma semana, você não precisa nem voltar na segunda semana. Eu falei, e se você me der o fechado agora, eu saio daqui e termino o processo. Pensei, direto, né? Direto e seco. Totalmente direto, algo que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, pô, esse cara tem 25% do P&L do banco, já me ofereceu um emprego aqui agora, 5 semanas, vou ter depois 8 semanas para voltar para Ipanema, ficar de férias. Ok, fechei. E foi uma experiência muito rica, porque passava por ele todas as situações de recuperação judicial, de reestruturação na Europa. Aquelas 5 semanas pareciam 5 anos, de certa forma, para mim. Eu vi desde o Eurostar, que quebrou 2 vezes, a Parmalat e diversos deals. Na quinta semana, quando eu levantei para ir embora, ele falou, calma assim, como é que você vai embora hoje? A gente acabou de comprar várias posições, você vai embora? Eu falei, você me deu 5 semanas. Então, quando eu saí de férias, ele já me deu uma oferta para voltar no ano seguinte. Eu voltei. O banco, de fato, queria crescer muito fora dos Estados Unidos. E eu ganhei o mandato de fazer reestruturação e investimento em empresas em dificuldades na Europa continental. No ano de 2006, o Deutsche Bank me convidou para montar um fundo de High Yield Distressed dentro do Deutsche, com uma visão de fazer o spin-out numa unidade chamada DB Advisors, onde eu fiquei mais 4 anos, né, sendo que no segundo ano a gente, depois de ter conquistado um histórico bem interessante dentro do Deutsche, o Deutsche deixou a gente fazer um spin-off criando um hedge fund chamado Arrowgrass. Só que para mim 2009 foi um ano transformacional, tive meu primeiro filho e a minha esposa já com mais de 12 anos fora falou, Rafael, todo ano você fala que vai melhorar para a gente voltar. Agora com o filho, de certa forma, vamos considerar voltar para o Brasil. Então eu com dever fiduciário com a família, eu peguei um avião, vim trazer o filho para a família conhecer, aproveitei em setembro de 2009 para conversar com o mercado. E eu fiquei muito surpreso, porque eu vi os números de crédito no Brasil e os números cresceram demais. O Brasil tinha 15% do crédito contra o PIB
já em 2009, 2010, já estava passando de 50, assim, cresceu 3 vezes o tamanho do mercado. E eu percebi que os players que estavam aqui estavam de saída. Quem fazia High Yield Distress em 2009 era Eaton Park, Madeline Patterson, Carval, Marathon, gente muito qualificada, internacional, mas que o Brasil era muito difícil para eles justificarem os deals, aprovarem operações nos seus comitês. Eu até conhecia muito bem um dos fundadores da Carval, o Joe Bryce, e liguei para ele: Joe, o que está acontecendo? Ele falou: cara, tem muita oportunidade no mundo inteiro e o Brasil é um bicho diferente. Né? Porque investir em High Yield Distress, você tem 2 principais riscos que o americano fala. Um é valuation risk, o outro é process risk. Valuation é quanto é que vale? Quanto é que vale essa caneca? Essa caneca vale R$30, Mercado Livre eu compro 25. Isso é um valuation risk. Eu acho que o Brasil, o mercado, todo mundo avalia as coisas muito bem. Acho que tem muita gente capaz de fazer valuation e tudo mais. O problema do Brasil é quando você muda para o segundo risco, que é process risk. Como é que o judiciário vai tratar isso? Quanto tempo vai demorar isso? Isso é muito difícil de quantificar. E lá fora é o contrário. Se você tem uma empresa quebra, você tem o Chapter 11, você sabe quanto tempo vai demorar, o que o juiz vai fazer, como é que vai ser a ordem de preferência. No Brasil, como diria até o Malan, até o passado é incerto. Então, process risk é muito difícil. Então, o gringo olhando isso, ele falou: cara, eu não consigo aprovar diversos deals porque tem muito risco binário. E risco binário eu não gosto. Então, estavam todos os principais players que faziam High Yield Distress no Brasil em 2009 saindo. Eu falei: opa, temos uma oportunidade aqui de eu voltar para o Brasil e fazer algo muito parecido ao que eu fiz durante 12 anos fora. Foi aí que eu voltei, em dezembro de 2009, e já em janeiro de 2010 eu montei a Root Capital. O primeiro desafio foi montar a equipe, porque como é que a gente faz hoje em dia? Você quer começar um hedge fund, uma asset, você vai lá ver qual que tá indo mal, que tem gente insatisfeita, você pega cara aqui e ali e você monta um time. Agora imagina montar uma equipe de distress em 2010, de high yield em 2010. Eu vou tirar gente da onde? Você tem os principais bancos, na época, você tinha o BBA, muita gente boa, Bradesco, mas o cara sênior, ele não quer sair de lá. Ele tinha uma carreira muito estabelecida para ir para uma startup, uma tal de Root Capital, com um cara que acabou de pousar aqui. Então eu tive que tomar aquele caminho difícil, que é contratar gente nova e treinar. A vantagem de hoje, a gente está no ano de 2022, né? Já se passaram 13 anos, né? Até o meu estagiário já virou um cara sênior agora. E uma coisa que o Brasil produz muito bem são os advogados de banco de middle market. A qualidade desses advogados, de bancos tipo Banco BBM, Opportunity, Safra, os advogados que lá estão entendem muito bem de execução de crédito, de fraude a credores, de garantias, de documentação. Então essa parte foi relativamente mais fácil montar uma equipe de process risk, que é o maior risco do Brasil. Advogados que entendam de crédito. E os analistas eu fui com o tempo treinando, a pessoa de originação, e a ideia era captar fundos. A gente montou 4 fundos em 2010. A minha ideia, como eu trabalhei muito tempo fora e diversos meus investidores eram internacionais, era montar os mesmos fundos de High Yield Distress com dinheiro de investidores internacionais. Só que, infelizmente, teve um evento que marcou minha vida, que foi o IOF de 6%. Não sei se vocês se lembram, o ministro Guido Mantega, na época, tentando controlar a supervalorização do real de 2010, 2011, utilizou o artifício de aumentar o IOF para 6%. Aí ficava muito difícil de eu falar para um investidor americano: põe 100 milhões de reais aqui e amanhã isso passa a valer 94 milhões de reais. Então isso meio que inviabilizou, digamos, o meu principal canal de captação na época. E eu tive que olhar para o Brasil, apesar de nunca ter captado um centavo no Brasil. Eu sentei com 3 players relevantes no Brasil. Um deles foi o André Jakurski, da JGP, um cara que muita gente não sabe, que começou a carreira em crédito, no Unibanco, lá com o Bonhausen, que entende muito de crédito. Exatamente. Então, quando a gente conversou de crédito, viu aqueles gráficos de crescimento, juros altos, falou: é capaz a gente ter algum problema de crédito, não tem ninguém fazendo high yield distress no momento, achei interessante, vou fazer então o seed money do seu próximo fundo. Então a turma da gente da Root Capital, a gente fez uma parceria com a JGP, o André Jakurski fez o seed money do primeiro fundo, e a gente captou 150 milhões de dólares num fundo fechado há 5 anos, e aí sim foi, teoricamente, o primeiro fundo de distress fechado captado no Brasil em 2011.
E aí a gente começou a fazer várias coisas interessantes, depois eu posso até dar exemplo dos deals e como a gente pensa e precifica os ativos. Caiu o IOF, acho que em 2012 ou 2013, aí sim a gente começou a captar fundos com investidores internacionais, tanto de high yield quanto de distressed. Em 2015, o Ibrahim Rajar, na época, do Credit Suisse, me convenceu a fazer uma parceria com uma investida do Credit Suisse, para tentar crescer ainda mais o negócio, que a gente fez. E, de novo, captamos outros fundos, captamos até mais recentemente um fundo de high grade estruturado, que eu vou falar um pouco mais para frente. E aí, acho que mais recentemente, a gente achou, crédito cresceu tanto. Os nossos produtos, a gente começou a oferecer produtos tanto de high grade estruturado, tanto de high yield, quanto de distressed. A gente decidiu voltar para a Root Capital, a famosa Root Capital 2.0, uma empresa agora focada somente em crédito, com melhor alinhamento de interesse, mas sempre tomando muito cuidado. Sobre o início da sua pergunta, crédito no Brasil é complicado. Então, assim, aquela frase do Churchill que vamos devagar porque eu tenho pressa. Muito cuidado, deixe os advogados fazerem o trabalho, deixe analisar a documentação para que a gente possa emprestar bem e ter o retorno que deveria ter, porque crédito é um asset class dos maiores que tem na indústria. Rafael, muito boa a sua história, acho que é muito completa, eu acho que eu não conhecia toda essa parte off que você tem, mas assim, é muito comum, principalmente quando a gente vai entrevistar gente nova lá na XP, vai falar com gestoras, a gente vê um time muito mais novo com sede muito assim de, cara, quero ser analista de equities, quero analisar a bolsa, quero comprar empresa, e você escolheu muito o caminho de comprar dívidas de empresas e, de certa forma, né, se meter muito em problemas, dado o special situation. Por que você escolheu o caminho de crédito? Assim? O que te fez entrar em crédito e não em renda variável? Essa é uma boa pergunta. Posso responder ela de algumas formas. A primeira que eu falo até não estou tentando convencer alguém a vir trabalhar comigo. Eu falo, qual é o maior mercado do mundo? Crédito é múltiplos de renda variável. Tamanho do mercado. Você pega os maiores investidores do mundo, pega, por exemplo, a Blackstone, BlackRock, Apollo, a própria KKR. Hoje, a área de crédito deles é bem maior que a área de private equity. Então, o tamanho do mercado ele é muito relevante. Número 2 é que, já na década de 90, tinha muitas boas... Assim, a qualidade do material humano de equity já era muito elevado, de multimercado era muito elevado. Agora, de crédito, quem era o grande gestor de crédito de uma asset na década de 90? Não tinha. Quando eu voltei em 2009 para o Brasil, quem era o grande gestor de asset de crédito? Ainda não tinha uma pessoa com histórico muito consolidado. Então, assim, eu vi um mercado que é o maior mercado do mundo, depois, assim, não é líquido. Por que eu não gosto do mercado de FX? Não é porque eu acho que é um mercado ruim, mas é que não tem tantas ineficiências. Não é ilíquido. Não é uma coisa que você possa dar um passo atrás, analisar e tentar achar algo que alguém não achou. Então, eu acho que o tamanho do mercado é muito grande, existe uma ineficiência, uma assimetria de informação e, curiosamente, se a gente estudar a qualidade do perfil de retorno de todas as distintas classes de ativo, o distressed e o high yield normalmente vencem no longo prazo. Se você tiver o passivo adequado, né? Que a gente sempre conversa aqui. Sim. Você mesmo entende, a gente tem conversas offline aqui. Esse fundo não é para ser D60, não é para ser D180, é para ser 5 anos fechado, é para ser 7 anos fechado. Então, se o passivo for adequado, e eu tinha essa visão um pouco que nem vocês, do educacional, eventualmente o mercado ia entender que você abrir mão de liquidez vai ser bom para você. Se você fizer bem feito, se fizer com parcimônia, se fizer com um jurídico bom, com um time de análise, você vai extrair alfa. E o que a gente se propõe também é, mesmo em momentos difíceis como agora, entregar retorno, entregar o alfa. A gente não gosta de ser beta, a gente não gosta de ser mercado público, a gente quer ser algo que entregue independente do ciclo econômico, independente do ciclo macro. A gente vai falar sobre o nosso fundo High Yield. O nosso fundo Root Capital High Yield é um fundo que o target return, né, o que a gente busca, almeja, é CD mais 5. Quando o CD bate 14, que nem agora, 14% mais 5 dá 19%. Aí eu brinco com meus amigos de renda variável. Assim, para que pensar em bolsa quando o crédito está te dando 19%? Então, assim, botando o tamanho do mercado, botando que você consegue fazer algo agnóstico, quando o mercado está difícil, sai do beta, vai para algo mais estruturado, com muita garantia, se protege. Aí quando o mercado
abre de novo, tem espaço no mercado público, você volta, você consegue ser agnóstico ao ciclo. Né? A gente estava falando há pouco. A Root Capital começou em 2010. Muita gente fala, mas vai ter eleição, vai ter barata voa. Eu falo, 2010. Era o Lula, a gente captou 2, 3 fundos. 2011, era a Dilma quando ela entrou, momento de paz e amor, a gente captou 2, 3 fundos. 2015, época do impeachment da Dilma, a gente captou mais fundo. Depois veio o Temer, a gente captou mais fundo. Depois veio o Bolsonaro, a gente captou mais fundos. Acho que o Brasil, assim, a cada 2, 3 anos tem uma crise, a cada 4 anos tem uma eleição. Né? E, de certa forma, se você fizer a coisa bem, pensando assim, bem criteriosa, respeitando o beta, em certos momentos saindo e voltando, acho que você consegue entregar alfa ao longo dos ciclos. Por isso que eu acho que o crédito é muito interessante. Mercado grande, você consegue investir independente do momento macro, do momento político. Rafael, fala um pouco pra gente de como que está a estrutura atual da Root. Então, acho que se você puder dar um panorama aqui resumido de número de pessoas, a Carol já falou um pouco aí do total sob gestão, mas como está distribuído esse volume, né? Esse 1,7 bi, é isso? Isso, correto. Como que está distribuído, né? Quais são ali as principais subestratégias que você tem dentro de casa, quantidade de pessoas, enfim, se tem gestores dedicados a cada uma das estratégias, ou se você é o cara que está tocando todas. Explica um pouco da estrutura, por favor. Tirando o estagiário e gente júnior, somos 13 profissionais sêniors, os 13 trabalham junto há muito tempo. Nós temos 3 estratégias principais. Nós temos a estratégia de high grade estruturado, que é capitaneada pelo Sérgio Pessoa, um gestor que tem muito tempo de mercado, inclusive trabalhou comigo no JP Morgan, lá em Nova York, lá atrás. Mais recentemente, durante uns 7, 8 anos, ele tocou crédito estruturado na 20 e é responsável pelo nosso fundo Root Capital High Grade Estruturado. Esse fundo a gente lançou há cerca de 7 meses atrás, com dinheiro dos sócios. Ele saiu, mês passado ele estava com 3 milhões, agora ele está com 30 milhões e está subindo nas principais plataformas agora. Segundo pilar importante nosso é o High Yield. A gente tem um fundo Root Capital High Yield, que é esse fundo que eu mencionei há pouco. Ele é capitaneado, tocado pelo Guilherme Legatti, que trabalha comigo há mais de 13 anos. É um fundo que o retorno-alvo é cerca de CDI mais 5, e que tem equipe de análise embaixo dele também. O Sérgio Pessoa também tem equipe de análise embaixo dele. E, por fim, a gente tem a estratégia de Distressed, que eu sou responsável pela gestão desses fundos, que são fundos normalmente fechados, de 5 a 7 anos, em safras diferentes, em momentos diferentes. Provavelmente, a gente falar de cenário, o momento para Distress pode estar ficando extremamente interessante, dada a conjuntura global, com time de análise. Nós temos, obviamente, um time de compliance bem experiente. A gente, até há pouco tempo, tinha um registro completo na SEC e está buscando agora o registro completo na SEC de novo, dada a quantidade de investidores internacionais que a gente tem. O breakdown de AUM hoje, cerca, como eu falei, 30 milhões no high grade estruturado. A gente passou recentemente 200 milhões no nosso Root Capital High Yield e cerca de 1,5 bilhão nos fundos de Distress, sendo que esses fundos de Distress estão todos fechados para captação, estão em processo de ou desinvestimento ou terminando o processo de investimento. E nós temos o responsável por novos produtos, Investor Relations, do famoso Felipe Niemeyer, que vocês conhecem. Obviamente o back office também, que está com a gente desde sempre, tocando a parte dos fundos. Mas, in a nutshell, é isso. É uma casa focada em crédito, só faz crédito, só fará crédito. Você nunca vai me ver aqui vendendo um fundo de bolsa, um fundo de private equity, um fundo quant. A gente gostaria assim, pensou em crédito no Brasil? Pensa na Root Capital. Basicamente, todas as pessoas que estavam ali, tanto na parte de análise, gestão, quanto back office, na época de Canvas, migraram para a Root, foi isso? Esse time está junto há muito tempo. Alguns desde a época da Root Capital 2.0, outros da época da parceria com a JGP e outros que entraram na época da Canvas, investida do Credit Suisse, como o próprio Felipe Niemeyer. Então é um time que está junto há muito tempo, que de certa forma fala a mesma língua, fala os mesmos processos e tem um mindset neurótico, que é um mindset de crédito. Uma coisa interessante que você falou, Rafael, que eu achei super legal, é como a sua história no exterior conversou
com a construção do seu passivo. Então, hoje, eu posso assumir que boa parte do seu passivo ainda é de investidores estrangeiros, ou esse mix ele vem mudando ao longo do tempo? Hoje, de fato, o grosso ainda é capital estrangeiro. Os principais investidores da Root Capital hoje foram investidores, a maioria da época do Arrowgrass, lá de Londres, começaram desde o início. E o tipo de investimento que a gente vem fazendo aqui é exatamente o que eu fazia lá atrás. Por exemplo, eu financiei o Royal Monceau em Paris, que era um retrofit de um prédio tombado, e curiosamente o mesmo cara que era dono, que fez esse projeto, veio a fazer um projeto aqui no Brasil anos mais tarde, que a gente financiou. Então, o investidor estrangeiro, ele gosta de ver coerência. Ele gosta de ver o famoso repeat business, você fazendo a mesma coisa e o cara entende o que você está fazendo. E se você fizer o que você se prometeu a fazer e fizer bem, ele recicla o capital. Então, hoje, de fato, acho que diria 80% do nosso capital é de investidor estrangeiro, mas eu estou muito otimista com o investidor brasileiro. Assim, ele está começando a entender, que para buscar alfa ele talvez tenha que abrir mão de liquidez e talvez experimentar produtos que lá fora são muito usuais. O distress lá é algo muito comum, o high yield lá é muito comum. Há 10 anos atrás era meio que palavrão falar disso no Brasil, mas eu acho que está mudando. Eu torço por isso. E a tendência e o mandato do Felipe Niemeyer, que se estiver nos escutando aqui, Felipe, é justamente mudar esse breakdown, sair do investidor internacional e trazer mais o brasileiro. Obviamente o dólar a 5,50 ele atrapalha, né? Uma boleta de 30 milhões de dólares lá fora são 170 milhões de reais. Ele tem que pedalar um pouquinho aqui mais, mas eu acho que se você quer buscar retornos hoje no mercado de crédito, você deveria considerar o high yield e o distressed. Uma coisa que é muito... é um diferencial e acaba sendo até um gargalo para muitas gestoras mais focadas em crédito high yield ou distressed, é a parte da originação. Como que isso se dá aí com você, assim, do grosso que vocês alocam? Como que vocês dividem o capital entre emissões que o mercado traz, via investment banking ou boutiques, versus o que vocês mesmos originam? É meio a meio? É 70-30? Como funciona isso? Eu acho que a palavra originação é central do nosso negócio. A gente não gostaria de ser aquele fundo de papeleira que é mais um fundo que tem correlação com outros fundos de crédito. A gente quer poder oferecer um produto que tem baixa correlação com os demais produtos e coisa interessante que você não vê por aí. Então, o nosso histórico no high yield é cerca de 40% do fundo ser originação própria, operações que não passam ao mercado. Eu acho que o fato da gente fazer crédito há muito tempo e ter pools de capital presos, eu acho que se você é um devedor, se alguém está precisando de dinheiro, se é um vendedor de um crédito, você sabe que a gente tem dinheiro. Então, sabe que aqui vai sair um preço. Pode até ser um preço que o cara não gosta, até insultante, mas ele sabe que vai sair um preço. Essa é uma coisa que eu aprendi com o meu mentor lá, o Peter Young, no Bank of America. Se alguém vem te mostrar um negócio, dá um preço. Nem que seja insultante, mas dá para ele saber que vai sair. Ele não vai perder o tempo, ele vai tirar alguma coisa dali. Uma coisa que eu aprendi também que é essencial, infelizmente a gente latino, a gente fala mais do que a gente deve às vezes. E para quem tem um deal ruim, quem tem um crédito contra a Odebrecht, que tem um crédito que de certa forma não quer dar muita publicidade, você tem que manter a coisa confidencial. Você não pode sair por aí falando o que você está fazendo. Mas infelizmente latino fala mais do que deve. Isso pra gente é uma vantagem. A gente gosta de acreditar que o que você fala comigo morre aqui. A gente mantém a coisa confidencial. Então quando alguém pensa em vender, fazer alguma coisa, ele vai ter com a gente duas coisas com certeza. A confidencialidade e o preço. E outra coisa que é importante é o famoso já ter feito o negócio. Como eu faço isso há mais de 20 anos, a maioria dos bancos já fez um deal, se não vários deals comigo, e viu que eu dou o preço, negocio um documento final, né? Porque essas operações não são tradeadas que nem bolsa, que você vai lá, entra no seu celular aqui, bota uma ordem no aplicativo da XP e compra. Não, tem um contrato de cessão, 18 páginas, negociados, complexos, demora tempo. Então eu já vou ter feito várias operações com vários dos participantes e vou ter contratos que eles vão estar confortáveis. E o nosso network também de pessoas. Eu não falei, no conselho consultivo, por exemplo, da Root Capital, a gente tem o Carlos Gros, que foi um dos fundadores da G5 Evercore, que foi presidente da Brookfield Energia. Eu não falei que meu pai, Winston Fritz, também está no nosso conselho consultivo, foi o último CEO da Lehman até seu último dia, além de ter sido presidente de outros bancos. Então é um time bastante sênior, que conhece bastante gente,
que já tem uma certa credibilidade por ter feito muitas operações, e eu sempre brinco, pensa nas 10 maiores recuperações judiciais do Brasil, a gente está lá. De alguma forma, a gente participou, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. E fora que a gente tem um originador também, o cara que tá a gente brinca, é o chutador de lata. O cara tá na rua toda hora buscando operação. E a gente é meio que chutador de lata também. Hoje eu tô aqui nessa entrevista, eu tô saindo, já vou falar com um cara que me ligou e falou, tem um crédito aqui, eu preciso tomar um café com você para explicar. Então, todos somos originadores na Root Capital, todos já fizemos bastante operações no passado, e a ideia, de certa forma, é tentar oferecer isso para o nosso investidor, algo diferente. Rafael, pegando um gancho até numa resposta que você fez anteriormente, falando que bancos médios, né, têm excelentes advogados, e eu brinco, né, special situation é gostar de resolver problemas. Você tá lá desembaraçando uma série de problemas, né, não só cedendo um crédito, emprestando dinheiro. Como é que os advogados, eles participam do dia a dia da Root? Você vai contratar um escritório de advocacia para te ajudar num processo? Você tem equipe dentro de casa? Como é que funciona esse dia a dia mais legal, contencioso, que não uma estrutura de bolsa, por exemplo, não vai ter? Enquanto o pessoal de bolsa está pensando, aquele troço vai valer bastante, vai dar uma porrada, tudo mais, todo mundo na Root Capital tá assim, onde é que eu vou perder dinheiro? Qual o problema aqui? O totó vai vir da onde? É o mindset neurótico. E eu sempre pergunto, sempre que alguém vem me mostrar uma operação, eu pergunto, qual é o pior cenário? O cenário, o cara não paga, não consigo recuperar, tenho que executar. Executar o quê? Como? Aonde? Aí começa a engasgar, aí você traz os profissionais, são os advogados. A gente tem 3 advogados internos de crédito. Não é advogado societário, de instrução, não. É advogados que trabalharam para bancos e bancos que executaram muitas coisas. Então, todo o pior cenário é que se o cara não paga, se a empresa não paga, onde é que você vai terminar? Onde é que você vai executar? Qual comarca? Qual cidade? É pró-devedor? Tem muita dívida fiscal? Vai passar à frente? Tem muita dívida trabalhista? Essa alienação fiduciária foi bem constituída? Quanto tempo demoraria para executar essa alienação fiduciária? Tem problema? Tem vício? Tem juros abusivos? Tem multa? É tanta coisa que pode dar errado. Por isso que aquela sua pergunta inicial, é bom emprestar dinheiro no Brasil? Desde que feito com muito cuidado. E você, provavelmente o advogado não é o cara que vai te ganhar dinheiro, mas é ele que vai te evitar perder muito. Cita pra gente um caso aí, ou 2 casos, em que vocês tiveram muita dor de cabeça e eventualmente perderam dinheiro e que aprendizado vocês tiraram daí. Esse é um exercício que a gente tem que fazer quando a gente fez o registro completo na SEC americana. Lá eles exigem você mostrar sempre todos os deals que você fez na trajetória da gestora, não só os vencedores, mas também os perdedores. E ali a gente descobriu quais, do melhor ao pior, né? Tiveram 2 ruins. A gente não perdeu dinheiro, mas foi uma suadeira, mas foi a melhor lição. Qual é a principal lição que você tem que fazer em crédito? E vai muito com a sua pergunta, Carol, que é, assim, qual o pior cenário? A gente emprestou dinheiro. Na verdade, a gente comprou um crédito no Rio de Janeiro, com alienação fiduciária. A lição número 1, o termo técnico em inglês é loan to value. Quando você empresta, você pensa com garantia imobiliária, você tem que estar sempre pensando no loan to value, que é o valor do crédito vis-à-vis o valor do imóvel. Quanto menor, melhor. Então, se você tem um apartamento de R$1 milhão e você pega emprestado 100 mil, o loan to value é 10%, é baixinho, então o meu risco é muito baixo. Então, quando eu penso no Root Capital High Yield, esse é o deal que eu gosto. Porque você vai fazer de tudo para me pagar. Né? Nem que você tenha que vender o seu apartamento por 700 mil, 30% para baixo, você me paga os 100 mil e ainda fica com 600. Esse é o loan to value baixo. Esse deal era um terreno em Copacabana, que aparentemente teve uma valorização muito alta e deveria continuar tendo valorizações. Essa era a teoria da época. Então a gente fez um loan to value de 60%. Isto é, o valor do crédito é 60% do valor do imóvel. Se o cara não te paga, você executa, toma, você se paga e ainda ganha dinheiro. Só que ali a gente não considerou que era ano de Olimpíada, era ano de várias coisas, os cartórios estavam atolados, e apesar que a gente sabia que o cartório que a gente teria que executar essa alienação fiduciária se a gente precisasse era o cartório quinto, que tinha até o apelido de o quinto dos infernos, de tão demorado que era, a execução desse imóvel demorou muito, os juros altos no Brasil, o seu loan to value vai subindo, que o cara deixou de pagar, sobe a dívida, deixou de pagar. Cada vez mais apertado, dando ansiedade, demorando.
Então a gente ali suou bastante. Lição, loan to value. Respeita o loan to value. No momento atual, juros de 14%, mais 5%, o seu crédito vai crescer 20% ao ano. Então se você tem um loan to value de 80 e poucos por cento, ele vai chegar a 100% em um ano. Então a lição ali é loan to value. Respeita o loan to value, principalmente em momentos de juros altos. O outro deal é muito similar. Ele foi no setor de óleo e gás. A gente, de certa forma, tinha como colateral sondas, né? E a gente precificou, poxa, essas sondas, o loan to value só vai cruzar se o petróleo cair abaixo de $30. Pô, cai abaixo de $30, não cai há muito tempo. Surprise, surprise, uns 2, 3 anos atrás caiu, o valor da sonda caiu, uma suadeira danada, a gente conseguiu sair da oposição no 0-0, mas a gente aprendeu, o que eu, um cara de crédito, sei do valor de petróleo? Eu não sou um especialista em petróleo, eu não posso tomar esse tipo de risco. Então o loan to value tem que ser mais baixo ainda em risco de commodities, porque eu não sou um especialista. Eu não preciso ser um especialista e eu não precisava fazer essa operação. Então acho que a lição aqui é muito em função de respeitar o loan to value, a sua razão de garantia para operações que não são 100% triviais, que não são high grade, né? Empresas triviais no mundo do Sérgio Pessoa. No mundo high yield distressed, respeita ao máximo o loan to value. A gente conta tristeza, mas queria saber quais foram os casos, né, mais positivos. O que deu mais alegria na história da Roots? Eu diria, um cara que foi um ícone para o Brasil foi o Ike Batista, né? Criou diversas empresas e para o mercado de high yield distress criou várias oportunidades, né? E uma coisa legal do Ike é que ele não foi, como acontece na maioria dos casos, um acionista ativista atrapalhando uma recuperação. Ele entregou as chaves. Vamos reestruturar da melhor forma possível, né? Então teve um caso que para a gente foi emblemático, que foi a antiga MPX, hoje chamada Eneva. Ela é basicamente uma termoelétrica emergencial que tinha que ser construída. O Ike fez uma parceria com a Aon, alemã, e ela tinha que ser construída em X tempo, né? Como todo projeto tem 3 variáveis: tempo, custo e escopo. Como era uma termoelétrica emergencial, o escopo era dado. Ela tem que produzir energia quando o governo precisar. E como era um contrato com o governo, ela tinha tempo determinado para ficar pronta. Então a única variável que você podia mexer era o custo. Porque o tempo era dado e o escopo era dado. Só que, infelizmente, para o Ike, demorou mais, custou mais e o governo precisou, lá na época do racionamento, 2014, eu acho, precisou despachar e ela não estava pronta. Então ele teve uma multa muito grande, o que entregou a empresa a quebrar, entrar em recuperação judicial. E aí os bancos tiveram que fazer grandes provisões, era mais um problema das empresas do Ike. E a gente achou aquele business muito interessante, porque, o fluxo de caixa era muito previsível, porque era uma termoelétrica emergencial, você conseguia meio que projetar se ela não despachasse quanto que ela ganhava, e se ela despachasse 100% quanto que ela ganhava. Você conseguia projetar isso. Então não era um problema de valuation, era um problema de estrutura de capital naquele momento, que tinha um bando de dívida vencida. Então a gente comprou dívidas no mercado, a gente acabou sendo o terceiro maior credor da MPX, junto com o BTG, o time do Alexandre Câmara e o Itaú. A gente aprovou um plano de recuperação judicial, onde basicamente metade da dívida você jogava para frente, para dar tempo da empresa respirar, e a outra metade a gente convertia em ações, em equity, porque a empresa era aberta em bolsa. E já, de certa forma, capitalizando a empresa e a gente, de certa forma, podendo ter um ganho em cima do equity. E foi mais ou menos o que aconteceu. A empresa conseguiu, então, naquele momento, não ter um estrangulamento de pagamento de dívida. O mercado acalmou. Ela operacionalmente tinha sido construída pela Aon, uma empresa alemã bem capacitada. E o plano de negócio ficou tão legal que ela conseguiu até fazer uma nova rodada de equity no mercado, se capitalizando ainda mais. E aí depois, uma história de sucesso, foi se refinanciando. E é legal que é um estudo de caso, porque ela virou distressed quando a gente participou. Aí depois ela se desalavancou, ela virou high yield, começou a pagar a CDI mais 7, a dívida. E hoje ela emite debêntures a CDI mais 1, já no mundo do Sérgio Pessoa. Então isso mostra um pouco legal de você ter uma casa de crédito com esses 3 pockets, que o mesmo nome, um dia ele é high grade, depois ele pode vir high yield, vira distressed e pode voltar, né? Então esse caso pra gente foi um caso bem emblemático, de pegar uma empresa relevante,
em recuperação judicial, conseguir aprovar um plano, e a empresa hoje está fora do ambiente de recuperação judicial e vale bilhões de reais em bolsa. Vocês têm 3 estratégias de crédito, né? Várias gradações. Primeiro, a high grade, que é o arroz com feijão da gestora de crédito no Brasil. Você tem um high yield, que já vai começando a mixar alguns ativos mais high yield para essa carteira. E tem a estratégia de distressed. E aí, o que eu ia te perguntar, dentro da caixinha do distressed, que eu acho que é a mais apimentada, o que você não faz? De novo, essa é a vantagem de ter o gray hair ou no hair, né? Você já vê muita coisa por aí que você começa meio que desistir e não fazer. A gente não faz certas indústrias que provavelmente a única certeza é que você vai ter problema, né? Saúde, você vai executar um hospital? Você não vai. Nem minha família vai deixar e nem o judiciário vai deixar. Educação, uma coisa que a gente não faz, estamos olhando. E sei que a própria XP está ajudando bastante nisso, a gente torce que dê tudo certo. Time de futebol. Infelizmente, passivo trabalhista é gigantesco, a jurisprudência é ruim. Com as SAFs, isso pode mudar. Hoje a gente não faz, mas a gente está olhando, vendo o que o mercado está fazendo para ver. A gente não faz no distress, tem uma categoria clássica que é feita lá fora, que é se você tem um call center, fazer carteira de pessoa física. Isso a gente não faz. Consórcios a gente não faz. Cartão de crédito a gente não faz. As coisas muito pulverizada, que precisa de muita gente, um call center, a gente não faz. O nosso foco são 3 coisinhas clássicas. É o single name, que é aquela uma empresa, é a MPX, é a Samarco, é a Oi. Isso. São os precatórios, que ano passado o mercado estava horrível, estava caríssimo e arriscadíssimo. E a terceira coisa são legal claims, são ações judiciais já com muita jurisprudência contra empresas boas, como, por exemplo, o compulsório de Eletrobras. São essas 3 coisinhas que a gente gosta de fazer. É isso que a gente faz desde 2010 e dificilmente a gente vai deixar de fazer essas 3 coisas. Pensando aqui mais em indústrias, religião também a gente não faz. Obviamente a gente tem os critérios ASG, então tem certos setores também de ASG que a gente não faz, por política interna nossa. Então, mas sempre pensando assim na coisa certa e também a coisa difícil de se cobrar, de se recuperar. O worst case cenário é ser 0. Tem umas indústrias que quase sempre o worst case cenário, isto é, o pior cenário, é 0. Então, se é 0, a gente não faz. Falando aqui um pouco de cenário atual, né? A gente viu lá fora os ativos corrigirem bastante, os ativos de crédito, né? Embora não estejam ali num valuation extremamente baratos, tão bem descontados, né? Vimos vários índices aí importantes de renda fixa caírem 13%, 14%, 15% no ano. Vimos essa correção também no mercado de ações, lá fora e aqui no Brasil. O índice Ibovespa não sofre tanto, os fundos de ações sofrem muito mais, né? Se você tirar ali Petrobras e Vale do índice, aí sim você vai ver uma queda bastante grande. E na parte de renda fixa, pós-fixada aqui, principalmente no Brasil, a gente não viu nada disso bater ainda, pelo menos na marcação ao mercado dos ativos, né? Aparentemente não teve nenhuma correção. Como que vocês estão enxergando isso? Dá para dizer que está melhor para se investir agora do que há 6 meses atrás? E se sim, o que você olha? Como bolsa, por exemplo, você olha lá o índice Bovespa, o índice de small caps, o IBX, você fala, caiu pra caramba. Tem lá um indicador, né, que é o PI, o preço-lucro, tá nas mínimas aí de, acho que não sei de quantas décadas, né, tá mais baixo que na época de 2008. Para vários mercados, você tem alguns indicadores que ajudam a entender se aquele mercado está mais convidativo ou não, né? Aqui no Brasil, nós temos um indicador mais público, que a JGP produz, né, com o Alexandre Miller, que é aquele spread sobre o CDI do IDEX. A Ambima também tem um, né, que pega lá a taxa média das debêntures mais negociadas no mercado e vê quanto que isso está pagando sobre o CDI. Essa taxa média, ela não aumentou, ela caiu ao longo dos últimos 6 meses, né? Estaria em torno de CDI mais 1,70 ao ano. Enfim, eu aqui, né, a Carol, assim, a gente olhando, e os nossos ouvintes também, provavelmente, não tem ali muito patente, muito visível, um indicador ou outro que digam, poxa, está melhor de se investir agora ou não. Como que você ajuda a gente a entender isso daí e qual que é a tua visão de cenário? Você tocou numa coisa central e que a gente tem discussões
não diria diária, 3 vezes por dia lá na Root Capital hoje. O IDA, esse índice de debêntures da Ambima, ele e o próprio da JGP, eles estão próximos da mínima histórica, não estão na mínima histórica absolutamente, você falou em 70, em 60, já teve um pouquinho menos, porém, se você ajusta por CDI, você pega uns 60 e divide por 14%, você está dando 10, 12% do CDI. Né? Então não está pagando nada. Nada. Então, tanto o nosso high grade estruturado quanto o nosso high yield, que pode comprar debêntures, estão na mínima de alocação em debêntures porque não está pagando nada. Esse é o componente beta. E esse é até um alerta que eu faço para o pessoal, assim, olha o histórico, já tem quase um ano que não fecha o spread, né? E a gente está no momento atual, saindo aqui desse IDA, desse índice que está super fechado, que está dizendo que não tem problema nenhum de crédito, e vai para o que você falou, olha todas as demais variáveis, a gente está na máxima de inflação dos últimos 5 anos. Né? O juros saiu de 2% há um ano atrás para 14%. Isso sozinho deveria gerar um problema de crédito seríssimo. Você pega um índice que a gente sempre olha, que é o CEMBI, que é o Corporate Emerging Market Bond Index do JP Morgan, ele caiu cerca de 25% recentemente. Ele já está abaixo de níveis do Covid. Abaixo do nível do Covid. Você pega o bond centenário da Petrobras, que é um bond que a gente foi muito ativo no passado, ele caiu 40 pontos recentemente. Ele ainda não passou do nível do Covid. Eu acho que ele vai passar do nível do Covid, porque no Covid você tinha excesso de liquidez global ainda, você tinha juros baixos no mundo e inflação ainda baixa. Agora, com menos liquidez e uma maior aversão ao risco, eu acho que esse bond vai mais. Né? Até mesmo os papéis líquidos de distress, se você for ver lá o bond da Oi, caiu 60 pontos recentemente. E agora eu vou fazer um paralelo para encaixar o seu ponto do IDA, do índice de debênture, com lá fora. Você pega o bond da Natura lá fora, está pagando 9% em dólar. Você vê a debênture da Natura no Brasil, está pagando CDI mais 1 ou menos. Se você pega o bond em dólar e swapa para real, ele vai te pagar muito mais do que a debênture no Brasil. Isso está te dizendo que um dos dois está errado. Né? Obviamente o fluxo é diferente. Lá fora está todo mundo querendo sair de pré-fixado, de renda fixa, de emerging markets. Aqui esse ano, a gente estava até falando antes, né, Carol? Você teve muito fluxo para renda fixa, todo mundo comprando esses mesmos papéis. Então a nossa visão hoje é que teve muito fluxo para cá, mas você comprar essas debêntures super fechadas, dificilmente você vai ser um herói. Não estou dizendo que você vai ser um vilão, mas não vai ser que nem há 2 anos atrás, nessa mão que a gente falava, que tinha muito spread, você veio fechando, todo mundo ganhou dinheiro. Agora, quando você já tem níveis super fechados das debêntures, a gente acha que não é um momento legal para você estar no beta. No nosso high grade estruturado, o Sérgio Pessoa está migrando do beta aqui, saindo das debêntures, entrando em FDICs, Super Seniors, AAA. Só umas clarificações aqui para os nossos ouvintes, né? Quando você fala de fechou, ou tá... Como é que você falou o termo? O spread tá... Acho que é fechado. Fechou. O spread tá baixo, né? O percentual que as debêntures, na média, pagam sobre o CDI tá muito apertado. Isso é uma coisa. E quando você fala beta está exposto a esses ativos mais comuns do mercado. É mais ou menos isso. O beta de mercado, exato. Então, se o mercado der uma estressada de renda fixa, esses papéis vão abrir. O preço vai cair, o spread vai abrir e provavelmente vai inferir perdas para quem for detentor desses papéis. Que nos últimos 2 anos só fecharam o spread, só o preço subiu. Eu acho que agora já fechou tanto que dificilmente vai fechar mais. Provavelmente, se tiver um solavanco ou se tiver saída de precisarem vender em certos papéis, você pode abrir o spread e o preço cair. Né? Então a gente está evitando os papéis super fechados para evitar esse beta de mercado, tanto no nosso fundo high grade quanto no high yield. Papel fechado. Papel fechado é o papel que está com a taxa muito baixinha. Isso, fechando. É isso aí. E o que vocês estão comprando, então? O que vocês estão fazendo? Tanto em termos de classes de ativos dentro do crédito, quanto de setores, eventualmente? Isso. No high yield, o Guilherme Legatti, ele basicamente está saindo das debêntures, que já foram fechando, e comprando papéis com muita garantia e com carrego taxa legal. Então, usando aquela coisa de loan to value, você vai e compra um CRI com uma garantia muito alta, uma dívida pequena que paga um spread legal, CDI mais 7, CDI mais 8. Você compra, às vezes, uma
uma debênture de uma empresa que não é tão conhecida quanto uma Petrobras, uma Natura, mas que está pagando um prêmio ainda e que tem razão de garantia legal, tem um fluxo de caixa previsível. Esse é o nosso high yield. Então você sai do beta, sai daquela coisa que está todo mundo ali e você vai para uma coisa um pouco diferente, com muita garantia, com muita subordinação e com carrego legal. Porque como você falou, o índice de debênture está pagando 1,6. Se você tirar a taxa de administração, gestão, custódia, sobra muito pouco para o investidor. Então a gente está saindo desses papéis e indo para papéis que pagam CDI mais 6, 7, 8 no high yield para buscar entregar para o cliente pelo menos um CDI mais 5. Já no high grade estruturado do Sérgio, é um fundo para entregar CDI mais 2, 2,5. Então ele sai dessas debêntures, que também não estariam pagando retorno-alvo, e vai para FDICs, CRIs, com muita subordinação, com muito colateral e com rating bem alto para poder entregar isso e não ter muito solavanco. A gente acha que no momento de mercado o crédito local está muito fechado, principalmente quando você olha para o mesmo crédito lá fora, como o exemplo de Natura que eu dei. Então o momento aqui é para mais crédito estruturado com estruturas de garantia para o investidor. Exatamente. O beta eu acho que já andou o que tinha para andar. Rafael, acho que momento de crédito estruturado, né, com bastante estrutura de garantia, é o momento para vocês. Mas pensando aqui, né, desde que a Root foi fundada até o ano de 2022, muita coisa mudou no mercado de crédito. Seja em crescimento, seja saída do BNDES do mercado de crédito. Mas pensando em ativos diferentes, setores diferentes, vocês fazem alguma coisa hoje em dia que vocês não faziam lá no começo? Eu acho que a gente está voltando a fazer o que a gente fazia no começo. Eu acho que o mercado imobiliário ele funciona muito em ciclos, né? Assim como foi na Espanha, assim como foi no Brasil. Eu acho que essa alta de juros está fazendo, e associada com a inflação também, custos da construção subindo, os juros muito alto, a palavra de extrato que tinha sumido, né? Tinha sumido do mercado, está começando a voltar. E com ela começa a voltar estresse no mercado. Então, eu acho que o setor imobiliário, de incorporação, de construção, ele inevitavelmente, com crise econômica, com juros altos, com inflação alta e com, tive um número de Serasa semana passada, mais de 60 milhões de pessoas negativadas no Serasa, infelizmente está sofrendo e vai continuar a sofrer. Então, a gente está vendo uma crescente muito grande necessidade de capital no setor imobiliário e já estresse. Então a gente está meio que voltando a 10 anos atrás, quando a gente estava super envolvido no mercado imobiliário, a gente está, de certa forma, sendo demandado de novo, né? Eu acho que vai ter muita atividade, tanto no high yield, financiar projetos que, se há 1, 2 anos atrás todo mundo queria financiar, agora o pessoal fala, será que eu quero fazer isso? Tanto quanto no distress, quando aquele cara que torceu para o mercado seguir do jeito que estava, o mercado muda, o custo de financiamento dele sobe. E extrapolando um pouco, uma coisa que eu nunca fiz no Brasil, setor de hotelaria. Infelizmente, ficou 2 anos fechado no Covid, né? Um setor muito rentável no Brasil. Então tem vários grupos do setor de hotelaria que infelizmente ficou 2 anos fechado. Quando reabriu, a economia voltou, só que o custo de financiamento dele saiu de 2%, Selic 2 mais o spread, para 14 mais o spread. Depois de 2 anos sem Depois esperar. de 2 anos, assim, é um setor. Eu tenho até um amigo meu que é dono de hotéis no Rio. Assim, a vida não tá fácil. Para quem ficou fechado 2 anos e quando volta, ainda tem essa alta de custos, a economia pode dar uma desacelerada, você vai ter uma eleição complicada. Então, é um setor que a gente nunca olhou no Brasil e agora é impressionante a quantidade de operações que a gente está vendo. Quando a gente fala de processo judicial, eu já investi em algumas coisas precatórias, algumas coisas na minha vida pregressa de alocadora. O que é tempo? Porque, assim, processo judicial pode se arrastar anos e anos. Créditos complicados para desembaraçar demoram pra caramba. Então, assim, o que é horizonte de tempo e como é que vocês definem isso? Assim, quais estratégias usar para encaixar no tempo de um fundo fechado do investidor? Essa é a pergunta mais chata. Essa é a pergunta mais difícil. Quanto tempo vai demorar? Os nossos advogados nunca vão te dizer isso, mas a gente vai espremer eles até que saia alguma coisa, né? Primeira coisa é aonde. Se for em São Paulo, vai ser muito mais rápido que qualquer lugar no Brasil. Se for já no Sul, ou em lugares que são mais pró-devedores, vai demorar muito mais. Às vezes você não consegue nem quantificar o tempo, né? Qual o tipo de garantia uma alienação fiduciária ou uma hipoteca? Que tipo de indústria? Quem é o acionista? Então tem N variáveis que vão determinar o prazo. Os nossos fundos de distress, normalmente, têm
prazos de 6 anos. Então, qualquer operação que a gente faz, a gente tem que ter uma confiança extremamente grande que o pior cenário está em 6 anos. Se passar de 6, a gente não faz. Por isso, já começa a ter um pouco de viés para São Paulo, ou processos já estão mais encaminhados. Mas essa pergunta é a mais difícil. Assim, decidir prazo é muito difícil. Assim, uma coisa que eu não falei, que é uma coisa essencial em crédito, é o departamento de compliance. Quem mais veta deal lá não é o comitê de investimento, é o compliance. Se você lida com alguém politicamente exposto, o processo judicial é diferente. Se você lida com pessoas que têm antecedentes, o processo muda. Então, o nosso compliance, de certa forma, mata a maioria das operações que vão trazer problema, e problema é tempo. Você lembra que eu falei process risk? Process risk no Brasil tem N variáveis. Então, o compliance nos ajuda a matar vários dos process risk. O nosso jurídico ajuda a matar vários problemas em termos de comarcas mais lentas, aquela coisa que eu brinquei do cartório do Rio, Quinto dos Infernos e tudo mais. Então, isso ajuda a tirar os deals que vão demorar mais. Porém, o processo é moroso no Brasil. Os deals, em média, demoram 3 anos. Rafael, só para a gente fechar esse bloco aqui, antes da gente ir para o bloco de encerramento, pegando o Root Capital High Yield, que é o fundo que a gente tem aqui exposição na plataforma da XP, de maneira resumida, como está a carteira dele hoje? Quais são as maiores exposições? Está com algum caixa? Está com caixa acima da média, abaixo da média? Dá uma geral para a gente, por favor. Como está o carrego dele atualmente? Duration? Legal. Dado o cenário atual, a gente enxugou muito o beta. Aquelas operações mais líquidas de spread fechado. Então, a gente tem aí cerca de 20% da carteira em beta. Tá? A gente migrou bastante para operações estruturadas com muito carrego. Uma operação que eu adoro falar aqui, que é a mais arriscada da carteira, é uma indústria que eu acho muito complicada, eu nem gosto muito, que é de açúcar e álcool, né? Só que açúcar e álcool, eles geraram muito precatórios, e eu adoro comprar precatórios, então estou sempre falando com empresas de açúcar e álcool para tentar comprar os precatórios dela. E aí, há cerca de 2 anos atrás, eu tentei comprar 2 precatórios de uma usina chamada Usina Coruripe, que tem 2 precatórios que dão um total de 3 bilhões de reais, e eu não quis me vender de jeito nenhum, mas precisava de dinheiro para financiar, e aí a turma da XP chamou a gente para estruturar juntos um CRA, né? E eu gosto de dar esse exemplo porque eram 3 bilhões de precatório que eu, nos meus fundos, estava disposto a pagar 1 bilhão de reais, e a empresa não quis vender. Eu quero deixar 2 bilhões de lucro na mesa, né? O cara falou, eu vou ficar com esse lucro para mim. A usina dificilmente vai fazer 2 bilhões de lucro no curto prazo. Então o cara não quis me vender, apesar de eu estar oferecendo 1 bilhão de reais para ele. Então a gente trabalhou junto com a XP para financiar a empresa, a gente oferecia 500 milhões de reais, então loan to value é 500 milhões contra 3 bilhões de precatório, ou você pode falar que tem um bid no mercado de 1 bi, né? Então loan to value ou 50% ou 20%, 30%, bem baixo. E a gente, junto com a XP, a gente ancorou essa operação, ela pagava CDI mais 9, então é uma operação que eu adoro, assim, tem muito colateral, se tudo der errado, eu recebo CDI mais 9. Se tudo der certo, eu tomo 3 bilhões de precatório e vendo, né? Então a gente está migrando para esse tipo de operação. Então a gente está com cerca de 40% do book com esse tipo de operação hoje, querendo subir isso. A gente tem 10% do portfólio, a gente adora precatório, então esse fundo pode fazer até 10% de FDIC com lastro de precatórios, para dar uma rentabilidade legal, dar uma subidinha no carrego do fundo. A gente tem cerca de 20% do portfólio em letra financeira perpétua de banco de primeira linha, né? A gente tem Itaú, a gente tem Bradesco, letra financeira perpétua, que está pagando aí cerca de 135% CDI ou CDI mais 3, que para Itaú, Bradesco, ajuda a compor o carrego, para que no final, quando você faça o blend, pega essas operações estruturadas, então são CDI mais 6, 7, 8, 9, junto com essas letras financeiras de banco de primeira linha líquidas com CDI mais 3, 4, vai buscar dar esse retorno de CDI mais 5 para o cliente no final, que é o target de retorno desse produto. Uma notícia legal, que esse produto ele é D360,
mas nessa mão a gente trabalhou recentemente, ficou mais confortável com o ativo e vamos estar convocando uma assembleia agora no curtíssimo prazo para mudar o prazo para D180, que foi um pedido de vários investidores. O fundo acabou de passar de 200 milhões. E de novo, eu estava brincando com a Carol no início. CDI mais 5 hoje, 14%. Mais 5 dá 19%. Para que pensar em bolsa? Desculpa meus amigos de renda variável, mas para quê? Passando aqui para o nosso último bloco, Rafael. É um bloco de encerramento, de lições. Então, queria te perguntar, você está lendo algum livro recentemente? E se sim, recomendaria pra gente? O tempo é o ativo mais escasso hoje em dia. É tanto problema, é tanta notícia, é tanto relatório, é tanta reclamação, que eu tô lendo hoje um livro só, um livro de meio que de comum acordo lá em casa. Tô lendo com meu filho. A gente teve que concordar no livro, né? E eu tenho que ler junto para ver o que ele está lendo. Então a gente está lendo Kelly Slater Pipe Dreams, do Jason Borpe. E eu aceitei ler esse livro porque eu acho que tem duas coisas importantes para todo jovem. Não só jovem, se você é mais velho aí está me acompanhando também, tem um final feliz nessa história, que é, número 1, assim, ninguém conquista nada ao acaso. Talento é um troço muito pequeno. Você vê a quantidade de horas que o Kelly Slater botou para chegar onde ele chegar, ser 11 vezes campeão mundial, desde os 5 anos de idade, quantidade de horas que ele treinou. Se você ler o livro do Nadal, vai ser a mesma coisa, do Agassi, qualquer cara. Isso é importante, esforço. Todo jovem tem que entender que para você chegar em algum lugar, você tem que se esforçar, você tem que ter foco. Eu acho que esse livro, ele mostra muito, mais uma vez, isso, a quantidade de horas que ele botou para fazer. E número 2, alimentação. O meu filho tem uma alimentação péssima. E o Kelly Slater fala nesse livro como ele passava mal, tinha azia, porque ele comia tanta açúcar e porcaria. E como afetava o resultado dele. Então esse livro, de certa forma, me ajudou muito a mostrar pro meu filho. Tá mostrando assim, esforço, cara. Nada vem do nada. E 2, se alimenta direito. E uma coisa legal para quem tá nos vendo aqui se você tem 50 anos, você ainda pode ser campeão de Pipe Masters, né? O Kelly Slater acabou de ganhar Pipe Masters aos 50 anos. Então, assim, as pessoas estão conseguindo atingir coisas mais velhas. Bacana. Que idade tem seu filho, Rafael? Fez 13 anos agora. Começou a nascer 13? O bigode. Tá naquela fase maravilhosa, exatamente, né? Adolescência. Rafael, se você fosse olhar uma gestora de crédito para indicar para os teus amigos aí, leigos, para não dar o peixe para eles, mas ensinar eles a pescarem, o que teria no seu checklist básico para, antes de alocar, 3, 4 itens ali essenciais para se olhar em qualquer gestora antes de alocar o dinheiro? Bom, a primeira coisa é quem é o responsável por aquele fundo que você vai estar investindo. Qual é o histórico dessa pessoa? Tem cota? Uma coisa é o cara estar no banco ali trabalhando com toda a estrutura de um banco por detrás. A outra coisa é o cara ter uma cota e ser cobrado por muito tempo pessoas que nem vocês, né? Então quero ver o histórico, de preferência 10 anos, porque aí esse cara com certeza já pegou ciclos. Crédito, você testa o gestor em ciclos. No Brasil, não quebra nenhuma empresa há 7 anos. Então, o Covid foi uma crise horrorosa. Não, o Covid não foi uma crise de crédito. Nenhuma empresa quebrou durante o Covid. Você tinha muita liquidez e juro baixo. Você não teve crise de crédito. Você pode ter tido crise de valuation, tal, mas de crédito não teve. Então eu gosto de um período de 10 anos, porque aí você pega uma crise. Você vê, 7 anos sem crise de crédito. Então a primeira coisa é ver o histórico dessa pessoa, as cotas dessa pessoa durante 10 anos. Segundo, é uma coisa mais pessoal, gray hair, no hair, né? Então você vê lá, você vê o Urbano, você já vê um gray hair, você fica mais tranquilo, né, da Algme. Você quer ver assim, esse cara já passou ciclo, ele tá lá ainda, ele é resiliente, né? Então eu acho que assim, nada supera histórico, nada supera experiência. O gray hair, ele é muito importante. Para mim, é a coisa central. E a equipe? Eu não investiria numa casa que você tem 5 craques. Se você pegar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Fred, ou sei lá quem, botar todo mundo junto para jogar, não é garantia de sucesso. Não é. Você precisa ver esses caras jogando para apostar nesses caras. Então eu acho que o histórico de uma equipe junta, porque, por exemplo, você pode ver o meu histórico, legal, mas eu não faço nada sozinho.
Sem o meu jurídico, eu não sou nada. Sem os meus analistas, eu não sou nada. Sem o meu investor relations, eu não sou nada. Então, esse time tem que estar junto há um tempo. Então, eu acho que você primeiro vê o histórico do gestor e vê o histórico desse gestor com a equipe dele atual. E, de preferência, com Grey Hair. Essa, para mim, assim, é a coisa que, para mim, é mais importante, central, quando você vai dar o seu dinheiro para alguém. Pensando em todos esses anos e atuando em tantas geografias, você já deve ter, um apanhado, né? Um livro de lições de vidas e investimento. Pegando esse livro, qual é a lição mais importante que você já teve na sua vida profissional? Quando na Root Capital, em 2010, quando o câmbio estava super valorizado, para a gente ficou muito claro que empresas exportadoras iam ter problema, né? Porque o câmbio está super valorizado, você não consegue arrecadar o suficiente com as suas vendas para pagar seu custo. Então não era à toa que a cada dia quebrava um frigorífico, né? Dos 20 frigoríficos do Brasil em 2010, 17 quebraram. Só sobrou JBS, Marfrig e Minerva. O resto tudo, do Independência, que era o quarto para baixo, quebrou tudo. Então eu falei, cara, eu preciso ter um analista para acompanhar tudo isso e capitalizar, né? Então eu dediquei esse setor para um analista meu e ele analisou as 17 situações e ele deu o call certo nas 17 situações. Era não investir. Só que acontece, a gente não investe o dinheiro, ele não investe, ele não gera receita, ganhos para os fundos, no final do ano os sócios reunidos falam, esse cara não gerou nada de dinheiro. Errado. Esse cara fez talvez a coisa mais importante. Se a gente tivesse investido em qualquer um desses nomes, a gente teria perdido dinheiro, talvez tivesse perdido AUM, teria resgate nos fundos e afetaria a nossa reputação. Então, a gente dava muito pouca ênfase no cara que evita os bullets, né, as facadas. E, eventualmente, você também tem que motivar a pessoa, porque também é muito desmotivante você trabalhar em 17 operações e não fazer nenhum deal, enquanto o cara do seu lado está investindo, está tradando, está sendo um cara de mercado. Então, assim, você tem que olhar para isso, sim, você tem que estar motivando essa pessoa e você tem que remunerar as decisões certas, mesmo que ela não gerem um centavo para você. Então, essa pessoa estava muito desmotivada durante um bom tempo e o pessoal meio que não entendia por quê e não remunerava essa pessoa por estar fazendo o trabalho dela. Então, essa foi uma coisa para mim meio chocante, assim, foi algo novo. E essa briga, essa discussão de que você tem que remunerar o cara que não faz nada. Não, ele fez. O fazer nada era o certo. Mas é difícil no mundo que a gente quer ganhar 200% de CDI, comprar essa empresa, triplicar o dinheiro. Mas nesse caso não tinha como fazer nada. Uma pergunta nova que a gente adicionou aqui também na nossa lista o que na sua opinião é o erro mais comum dos investidores? Investidor médio, né? Do investidor não profissional. Ah, tá. Eu acho que as pessoas simplificam muito as coisas e tem coisas que o investidor médio pode fazer, deveria fazer e tem coisas que ele não deveria nem cogitar fazer, né? Eu acho que, infelizmente, o conceito de precatório, há 12 meses atrás, muita gente associava precatório a título do governo LFT, né? Então você tinha single family office, escritório de advocacia, você tinha pessoa física comprando precatório achando que estava comprando um título de governo. É um crédito contra o governo, mas não é uma LFT. Não, você tem os riscos do cedente. Você pode ter fraude de acreedores, comprar de um cara que tem problema. Que nem quando você compra um apartamento, tem que ver todas as certidões para não ter problema. Um precatório você está comprando de uma pessoa, de um CNPJ ou um CPF. Você tem que ver toda uma diligência por detrás. É um papel ilíquido. Não é que você consegue entrar aqui no seu aplicativo da XP e comprar e vender quando você quiser. Então, eu acho que o investidor médio, usando o exemplo do precatório, às vezes ele acha que ele tem a capacidade de fazer certas coisas, quando é muito melhor ele pagar uma taxazinha de gestão e um pouquinho de performance para um cara especializado que só faz aquilo. Eu só faço single names, precatório e legal claims. Só isso. Tá? No distressed. Eu só faço crédito estruturado e beta e créditos líquidos no meu high yield. E o Sérgio só faz crédito líquido ou estruturado high grade no high grade. Só fazemos isso. Então, eu acho que o investidor médio achar que ele vai ser capaz de fazer isso melhor do que um cara que só faz certas coisas, especializados em certa coisa, eu acho que é um erro. É melhor pagar um pouquinho para ter acesso a essa classe de ativo do que fazer direto. E o precatório machucou muita gente. Veio aquela PEC dos precatórios de final de ano, os juros aumentou de 2% para 14%, o preço caiu. Então, eu acho que o investidor médio, às vezes,
ele deveria, coisa que eu mesmo às vezes faço, botar às vezes a sandália da humildade e falar, pô, isso aqui é melhor eu deixar alguém fazer, alguém especializado, do que eu tentar fazer direto. Se a política da Root Capital deixasse você investir em outros gestores de crédito, principalmente, pode ser Brasil, pode ser fora do Brasil, em quem você investiria seu dinheiro, Rafael? Você já começou bem. De fato, nossa política não permite. Assim, eu tenho que investir todos os meus recursos dos fundos da Root Capital para ter total alinhamento com meus investidores. Mas se eu pudesse investir, eu tenho que ser coerente com a pergunta anterior, teria que ser gente com muita experiência, né? Gente com cota. Então, eu já adiantei né? O Urbano faz isso há muito tempo. Ele tem o Gray Hair, ele tem advogada, eu conheço a advogada que trabalha para ele, é muito boa. Então, eu acho que o Marcelo Urbano, certamente da Algme, seria alguém que eu poderia botar dinheiro lá e dormir tranquilo. Outro cara que eu acompanho há bastante tempo, que tem Gray Hair também, é o Jean-Pierre, que trabalhou na Western, na Julius Baer, um cara que faz isso há bastante tempo. A gente conversa bastante sobre crédito também. Bom, lá fora teria que falar dos meus ex-sócios, né, Hourglass, mas acho que esses três você estaria muito bem servido, e tem uma pegada muito boa, tem histórico, então num momento muito positivo. Então acho que esses aí daria para fazer uma fezinha. E para encerrar aqui, o Rafael, a pergunta nova também que a gente puxou aqui, quem é a pessoa ou as pessoas que mais tiveram impacto na sua vida? E aí você pode falar que seja no pessoal, no profissional, uma pergunta mais aberta. Eu acho que duas pessoas, né? A primeira que me fez mudar do mundo de ser o assessor para ser o cara que põe o dinheiro, né? Então eu acho que o Peter Young, o cara super duro, que me fez aquela entrevista do International Special Situations, e eu tenho esse cartão moldurado até hoje, né? Parece um espião, né? Rafael Freite, International Special Situations. Foi um cara que foi o meu mentor, foi o cara que me ensinou a ser neurótico em crédito, achar que vai ter sempre problema primeiro, antes de achar que você vai ganhar dinheiro, acha que você vai perder, onde é que você vai perder. Um cara super sério, direto, que me ajudou muito no meu crescimento profissional. E obviamente eu não posso deixar de falar minha esposa que tendo filho em 2009 me fez voltar a olhar o Brasil, né, esse dever fiduciário, que abriu as portas para abrir essa Root Capital e me fazer voltar ao Brasil, fazer o que eu gosto, que eu fazia lá fora. No Brasil, numa hora muito propícia. E eu acho que na Root Capital, além de ter sócios e colaboradores, eu fiz grandes amigos. Então, vou deixar esse recadinho para ela. Ela, assim, a ideia não foi minha de voltar, foi dela. Então, a Root Capital existe muito em função de um pedido e dever fiduciário meu de atender o pedido dela. Boa. Bom, Rafael, muito obrigado pela sua participação. Acho que temos um conteúdo bacana aqui para investidores em geral aprenderem mais sobre a Root, sobre seu histórico, sobre o histórico da empresa, as diferentes linhas de produtos ali. E se as pessoas quiserem mais informações sobre vocês, site, redes sociais, como que acha a Root? A gente está fazendo uma campanha capitaneada pelo Felipe Niemeyer. Acho que o Felipe Niemeyer é a pessoa, go-to guy. Ele está super ativo no LinkedIn, a própria Root Capital está ativa no LinkedIn. A gente tem o nosso site, o nosso Root Capital High Yield está na plataforma da XP. Então, assim, procura o Felipe Niemeyer, me procura via LinkedIn, procura via site, procura via Samuel, procura via Carol. Acho que o momento é muito interessante para o High Grade estruturado, muito interessante para o High Yield, e eventualmente, assim, a gente vai ter que falar no futuro de distress, porque com esses juros, com essa inflação, com a situação econômica, assim, distress vai ser um ativo muito interessante nos próximos 2 anos, mas portas abertas, quem quiser falar com a gente, a hora que quiser, sabe como nos encontrar. Bom, pessoal, é isso, chegamos aqui ao fim de mais um episódio. Como de sempre aqui, eu e a Carol, a gente está lá nas redes sociais também para responder eventuais dúvidas ou acatar sugestões de vocês. Eu estou lá no Instagram como @samuel.ponsone. Carol? Eu estou como @RSO_Carolina. Boa. E é isso, vemos vocês no próximo. Abraço. Muito obrigada, gente. Legal, tchau, obrigado. Tchau. Um abraço.